Jesus. Obrigado, Senhor, por permitir que aqui estejamos, Senhor, dispostos a ouvir os vossos ensinamentos através da lição que nosso irmão Gilberto traz para nós hoje. Ao final desse estudo, bem aproveitado, Senhor, com certeza teremos algo novo em nós para dar continuidade à nossa vida, na marcha da vida. Mas te peço, Senhor, as bênçãos para os lares aqui representados, aqueles que estão conosco na lida da vida, para as autoridades que estão pelo mundo, os que cuidam da humanidade, mas os que estão nos hospitais, na saúde, no poder, que eles estejam amparados agora, como nós aqui. Que a vossa misericórdia alcance a paz do mundo, naqueles que estão em conflitos e guerra, se acalme. Em vosso nome, desses trabalhadores e sobretudo em nome de Deus, nós estamos rogando a permissão para dar continuidade ao trabalho de estudo que está com o nosso meu Gilberto, a quem nós estamos passando a palavra. Todos bem? Que a paz do Mestre esteja em todos os corações, hoje e sempre. A casa está dando continuidade a um estudo do capítulo 3 e especificamente deixaram comigo o planeta de expiação e provas. Quais as características deste planeta? Como são os habitantes que aí se encontram? E como se faz aqui para depois conseguirmos galgar um espaço melhor. E essa passagem é muito bela, porque Kardec aproveitou-se de uma mensagem bastante significativa de Jesus. E é importante sempre lembrarmos ao estudar cada característica de cada planeta, de cada mundo que aí se encontra. Há 2023 anos o Mestre deu um seguinte recado: não fiqueis com o coração aflito, ou não se turbe o vosso coração. Aí ele segue: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E ele conclui: eis que eu vou aparelhar o lugar. E quando este lugar estiver aparelhado, eu retornarei para vos buscar, porque onde eu estiver, vós estarão também. É profundo isso, porque considerando a caminhada do ser imortal, nós, enquanto espíritos, irmãos em Jesus, filhos de Deus, sabemos que começamos em escolas iniciais para chegarmos até aqui. Esse belo planeta que nós habitamos, a beleza dele não se compara à beleza dos que iremos habitar ainda. E aí começamos a imaginar, quando vemos as fotos, imagens, filmes do planeta Terra e a nossa natureza, cachoeiras e mares, os pássaros voando, nascentes do verde, as tonalidades distintas de verde, algumas praias, a água azulada, a água esverdeada, turquesa, azul turquesa. E Jesus está aparelhando um lugar melhor que esse. Se a terra é linda, que Jesus usa a palavra aparelhar, imagine o que ele está aparelhando. Mas como é que estaremos? Onde eu estiver, vós estareis também. É preciso que o estudante mude de série. É evidente que ele não estará aqui novamente num planeta de expiação e prova. Nem tampouco ele estará no planeta de regeneração, que outro palestrante vai abordar sobre isso. Nem tampouco ele estará no planeta de amor ou ditoso, que é a última fase de encarnação na matéria. Provavelmente, o lugar que ele está aparelhando é quando conseguirmos
transpor essas salas de aulas, expiação e prova, regeneração, mundos felizes e o último na matéria, mundo ditoso, mundo de amor. Ao terminar essa saga, o aprendiz terá adquirido o conhecimento e a graduação necessária para poder ir a este lugar que ele está aparelhando. E aí eu fico sempre imaginando, como curioso que sou, e sempre à noite fico olhando para o céu, esse abismo abissal, embora estamos de cabeça para baixo para ele, né? Aqui nós dizemos que olhamos para cima, né? Mas na realidade nós estamos olhando para baixo. E aí eu fico olhando o que tem, e agora com James Webb trazendo imagens belíssimas para nós aqui, descortinando alguns aspectos que a nossa astronomia ainda não conhecia. Eu fico imaginando o que é que Jesus está aparelhando. É algo extraordinário, que não nos concebe ainda, por isso que precisamos dessa pequena caminhada, que para o espírito é curta, né? Mas para o ser, na carne, na matéria, parece um tanto quanto longa. Eu gosto de Emmanuel, que ele diz assim: uma vida na carne, na média de 70 anos, 80 anos, no campo do espírito, representa apenas um dia na sala de aula aos olhos do Criador. É lindo isso, né? Então é uma ilusão acharmos que somos bem adiantados aqui. Por que desse preâmbulo? Expiação e prova. Há tantas coisas avançadas nesse planeta. Começamos a imaginar, alguém deve ter falado, como era o mundo primitivo, que nós de lá viemos também. E aqui é uma característica interessante, porque já alcançamos uma qualidade mental para refletir sobre o controle das estruturas inóspitas, difíceis, que o planeta gera. Né? As questões naturais, o princípio dos raios. Nosso país é o que mais cai raios, né? E alguém estava conversando um dia com um físico sobre o porquê disso, principalmente Brasília. Aí ele comentou assim: existe o polo magnético, mas existe também o coração magnético. E o Brasil, na estrutura do planeta Terra, tem na sua centralidade geológica uma estrutura magnética que ainda a ciência está estudando. Nós brasileiros sabemos por quê, em razão da lição que o Chico deixou: coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração pula, ele é magnético, cérebro é elétrico. Quando os dois se juntam, fica eletromagnético. E nesse campo do sentir e do pensar, a Terra Brasilis sente a humanidade. E não é à toa que ficaremos aglutinados todos aqui, em razão de dificuldades da natureza, em outros campos, em outros continentes desse nosso planeta. Então, a beleza de se analisar expiação e prova é entendermos que estamos no planeta Terra, nossa segunda sala de aula, segunda na caminhada evolutiva. Não é? Alguém já falou de mundos primitivos, eu estou falando de expiação e prova, alguém falará do mundo de regeneração, outro vai falar de mundos felizes e um irmão vai falar de mundo ditosos. Por que nós só falamos desses mundos? Porque a espiritualidade não passou para Kardec o processo evolutivo dos mundos espirituais. Eles só trataram de mundo material. Até o mundo de amor ainda é material. E depois disso, Kardec não traz informação nenhuma. A única coisa que nos dá um certo entender é: os espíritos superiores, eles não são obrigados, ou por exceção, eles vêm à carne, mas é só por exceção. O plano espiritual, ou na linguagem bíblica da época de Jesus, o céu do espírito, nós não temos nas nossas lições, nós não temos como é. Nas nossas obras, as 23 obras que Kardec nos deixou, incluindo o Jornal de Estudo Psicológico, não aparece. Há comentários vagos, porque os irmãos, sabendo da nossa limitação mental e moral, não iríamos compreender como é. Mas Jesus já disse: eis que eu estarei aparelhando um lugar. Com a capacidade gestora de alguém que fabricou o planeta Terra, do nada praticamente, né? Tirou lá um bório do sistema solar e colocou no determinado campo da galáxia, disse para o Pai: nesse redil, todos que ficarem aqui, não perderei nenhuma das suas ovelhas. E aí ficou adegalçando a Terra, ela passou pelo período primitivo, e chegou agora na expiação e prova, que estamos começando a entrar na regeneração.
Na expiação e prova, a característica moral, cultural e atitudinal dos aprendizes que ali se ocupam, nessa escola, presídio, hospital e templo de adoração e oficina de trabalho, é uma característica ainda de resquícios para a recuperação de atos delinquentes. Evidentemente que a delinquência não é tão intensa assim. Aí alguém já deve estar pensando, Gilberto, mas e a criminalidade que nós temos nos dias atuais? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, na casa do meu pai tem muitas moradas, agora entrando do item 13 ao 15, eles dizem que os mais recalcitrantes na maldade, eles estão aqui não por provas, mas por expiação. O criminoso, quanto mais, ele veio de um lugar que ele foi degradado, foi expulso. E aí ele vem para o planeta e aqui ele passa expiação e causa danos ao que se encontra. O selvagem, o indígena, ele saiu dos mundos primitivos e vem ao nosso encontro, num processo de solidariedade e corresponsabilidade educativa dos planetas, vem também ao encontro de uma civilização que está estabelecida para se ajustar e continuar sua caminhada evolutiva também. Então, no caso do indígena, ele não teria expiação, mas no caso do degradado, ele tem expiação. E os habitantes no processo evolutivo natural, se comportando dentro das suas limitações, tendo alguns resquícios de equívocos, de delinquência, como é que eles se portam? Eles passam apenas por provas. Então aqui nós temos os que passam pelas provas que vêm do mundo primitivo, aos aborígenes na Austrália e na África, e os nossos indígenas no Brasil, Europa, Estados Unidos, quase não tem mais, mas nós ainda temos. E vamos nessa co-convivência, fazendo o processo que na pedagogia chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Eu pego um aluno que é retardatário, pego um outro mediano e pego um adiantado e monto uma turma, uma salinha, um trabalho em grupo. Vou pegando as turmas assim. Os professores, tem alguém aqui, quem está nos assistindo na internet verá isso e sabe e conhece como é que funciona. Então, toda sala de aula, o professor conhece seus alunos. Então, tem aqueles que tiram nota 10. Se tem 5, ele monta 5 grupos e cada um que tem nota 10 vai para um grupo diferente, ele não faz um grupo só. Depois pega o outro que tem nota 7. Tem 10 com nota 7, separa um em cada grupo. Aí tem 10 com nota 4, separa um em cada grupo. Tem, né? Aí vai ter, cada grupo vai ter um com nota 10, com nota 7, com nota 4 e nota 2, ou que não teve média nenhuma. Assim, se um humano que tem dificuldade no processo do sentir, do pensar e do agir, imagina um amor maior, ou o nosso mestre que está aparelhando um lugar, se não proporcionaria a mesma coisa para nós. Então, o nosso planetinha, ele tem essa característica, por isso que se apregoa aos 4 ventos, é o nosso melhor período reencarnatório. Gravem isso. Estar num planeta de expiação e provas é o nosso melhor momento reencarnatório. Por quê? Aqui nós conseguimos firmar num campo de lembrança do primitivismo o que nós não queremos mais. Mas já temos uma noção do futuro e o que nós desejamos alcançar. Começamos a construir, no campo do sentimento e da razão, uma meta específica para caminharmos em destino à luz. Agora, sabemos também, com muita clareza, que se não ficarmos atentos ao que aqui nos conduz, porque é o melhor período reencarnatório do espírito, seremos degradados. É o que acontece com os que chegam aqui nas culturas muito mais adiantadas, mas onde eles têm dificuldades, principalmente da natureza, ou estão sempre envolvidos em conflitos bélicos. Tem riqueza, tem melhor cultura, tem os melhores hospitais, as melhores escolas, mas de repente, do dia para a noite, uma bomba ou 2, 3 começa a destruir todo o patrimônio que eles possuem. Esses são considerados seres em expiação. Esses foram degradados. Mantém o poderio da razão sobre o pensamento, sobre o sentimento. E para ele, a estrutura cartesiana de comando é o que define o seu poder, não os braços abertos, juntando a eletricidade do pensamento com o magnetismo do coração, fazendo com que se faça uma suavidade nas relações entre os seres que habitam aquele planeta. Então, cria-se a estrutura de casta, de separação. E passam por muito mais dores do que aqueles que são espíritos medianos, caminhando de uma forma consciente e racional, mesmo estando aprendendo a se ajustar entre o bem e o mal, mas que não geram um dano muito maior. E aí a prova que vai diferir da expiação é a maneira que vamos recuperar a nossa caminhada.
Na prova, vamos sempre ter obstáculos à nossa frente para que no campo da razão plena possamos, com a criatividade, passar por aquele obstáculo. E ele vai no campo das relações psicológicas, emocionais, conjugais, profissionais e religiosas, e vai no campo da estrutura material também, que é melhorar o que o planeta ainda não tem condições de nos dar de maneira natural. E aí vamos criando mecanismos, estruturando ferramenta. Se formos analisar, não sei se alguém se lembra aqui, dos orelhões e dos telefones antigos. Os orelhões já chegaram um pouco modernos, mas os que tinham telefone em casa eram de discar, né? Geralmente quando as mulheres, né, chegavam do salão com a unha toda arrumada, que ia telefonar para a comadre, aquele disco às vezes quebrava a unha dela, né? Então dava um desespero. Quando estava arrumada, pedia para alguém telefonar, não, vai ter um casamento, vai ter um evento, né? um bazar, e eu quero ir arrumada, a unha está pronta, então telefona lá para alguém para mim. Aí, lógico, um filho, um sobrinho ou outra pessoa, o marido, ia lá, tem a unha curta, pedia o número e discava. Nós poderíamos ficar no telefone a disco, não poderíamos? Claro. Poderíamos ficar no primitivismo do orelhão. Eu vou precisar telefonar para alguém lá no Sezon, dar um recado que está faltando alguma coisa no auditório, no trabalho, correr ali na rua, procurar o orelhão ou uma sala, se tivesse algum telefone com fio, né? Abrir lá a sala e telefonar para alguém. Mas nós caminhamos para transmitir áudio e imagem simultaneamente, né? Se tivermos um parente em outro país, vai parecer que ele está aqui agora. E com o sistema, né, de Smart TV e os smartphones, nós conseguimos jogar na tela da televisão da nossa casa, sentado na poltrona, ficar vendo o nosso parente comunicado com ele. Estamos dirigindo o veículo, colocamos o sistema total no som do veículo, estamos conversando com o nosso parente, com o nosso neto, com o nosso filho, com um amigo, dirigindo ali tranquilamente, como se estivesse ouvindo música e o sistema do veículo está nos conduzindo. Já temos veículos, caminhões funcionando, a barragem lá de Brumadinho, aquela que desmoronou, como tem rejeitos químicos, não tem motorista nos caminhões, nos tratores, nem nas retroescavadeiras. E os operadores ficam numa salinha fechada com ar-condicionado e uma televisão lá filmando onde os veículos estão, e eles no controle estão fazendo a limpeza do local sem ter ninguém conduzindo. Já há veículos na Europa que nos conduzem de um canto ao outro sem ter condutor. Só o veículo digitou o endereço, colocou lá o CEP ou o código de endereço, ele nos leva certinho para o lugar sem nenhuma colisão. Esse é o mundo de expiação e prova que nós estamos vivendo. Nos dá conforto, um ambiente seguro como esse aqui se encontra, não é? Temos hoje o processo de medicação para ajudar a estrutura biológica a suportar, né, as dificuldades dos micro-organismos que estão no ar. Porque à medida que nós vamos destruindo as matas, as estruturas vegetais ao nosso redor, evidentemente que esse cinturão de proteção biológica não vai existir. E aí os micro-organismos vêm e nós não temos anticorpos semelhantes ao da mata ou dos animais para nos proteger. É o caso da febre amarela, que muita gente fala, né? Por que ela ocorre? A invasão do homem no local que ele não deveria. Não é? Então, várias doenças a natureza evita que chegue até nós. Mas, na transformação do planeta, para o nosso conforto, temos que destruir algumas coisas. E nesse processo vem algumas dificuldades para nós também. Mas o campo da inteligência, na hora da doença, tivemos aí a Covid, passamos por uma expiação momentânea. Ali foi uma expiação. Mas, ao mesmo tempo, foi uma prova, em que levaríamos 10 anos para uma vacina chegar no nosso braço. Mas em menos de 2 anos já estava a humanidade sendo vacinada. Então, por que é o melhor momento do nosso processo reencarnatório? Porque o planeta permite essa possibilidade da consciência ficando desperta. E aí também, nesse processo, precisamos treinar, reeducar o campo do sentimento. Porque apesar de termos o conforto material e o avanço científico com tecnologia muito imensa, mas ainda o indivíduo permanece distante de compreender, acolher, esclarecer e consolar o caminhante da própria espécie. Nós somos a única espécie que gratuitamente destrói a própria espécie, gratuitamente.
As outras espécies não. Aí é nesse momento que nós corremos o risco de entrar num planeta um tanto quanto inferior, porque Santo Agostinho ele coloca nessa passagem, planetas semelhantes à Terra são milhares, ele não coloca milhares, diz assim, planeta de expiação e prova se perde ao infinito. Por que se perde ao infinito? É a fase reencarnatória mais demorada para o estudante passar de ano. Então, o convite que hoje a Casa de Sebastião Marte nos faz é aproveitarmos e observar a nossa caminhada diária. E como é o melhor momento para o estudante, que vai estar se desligando da educação infantil, o fundamental, para entrar no ensino médio, né? Nesse processo, eu tenho que estar atento como a prova está se dando no cotidiano. A minha família é uma expiação ou prova? É prova. Uma doença que eu carrego, um exemplo, alergia, todo mundo pode se alimentar de determinada coisa, mas eu chego naquela festa, se não tiver uma marmitinha separada para mim, eu não continuo, não vou ter condições de consumir o que está todo mundo consumindo. Isso é expiação. Em virtude de eu não ter respeitado a lei natural, o que é a lei natural? A lei de amor, o equilíbrio. Vou dar um exemplo muito comum, nós podemos passar por expiação quando reencarnarmos ou nesse planeta ou em outro. Nós temos o ritmo circadiano do planeta de provas e expiações. Temos 12 horas diurna e 12 horas noturnas. A nossa ciência, que ela também vem de Deus, nos ensina para dividirmos as 24 horas em 4 partes. 8 horas para dormir, 8 horas para estudo, 8 horas para trabalho e 8 horas para lazer. Isso foi ensinado e a ciência demonstra isso. Mas nós ficamos 12 horas, tanto no trabalho quanto no lar. Eu quebro o ritmo natural. Existe uma coisa chamada lei natural, né? A lei da natureza. Ela não pode ser desobedecida. Nesse momento, o que eu estou fazendo com o meu organismo? Deixando marcas de desequilíbrio, de delinquência, de criminalidade contra a lei de amor comigo mesmo. E eu virei numa encarnação com dificuldades visuais em virtude de eu ficar de 6 a 12 horas por dia brincando. Não, mas o meu trabalho é assim. Sim, mas depois do seu trabalho o que é? Não, aí é conversar com a família e tal, conversa diferente. Vá visitar pessoalmente. Sai um pouco daquilo que vocês no trabalho. É o chamado bom senso. Então a expiação vem a partir do momento que eu esqueço de cumprir uma lei natural. Aqui agora, se nós consumirmos gorduras, vão comprometer o quê? O nosso sistema digestório e nosso sistema circulatório. Mas por que o organismo responde assim? Porque eu fui desobediente. E num processo de reencarnação eu voltarei com um gatilho. Não que alguém me castigue, mas eu vou vir com um estigma, uma cicatriz, uma marca para não repetir aquela glutonaria, aquela bebedeira ou aquele excesso de uso de tela fora de hora, ressecando o meu conduto visual. E aí eu sou obrigado a passar pela expiação. Por isso nós temos irmãos que determinada sonoridade ele não suporta muito, aquele tipo de música, aquela voz, aquele som, aquela altura ele não aguenta. Alguns a luminosidade incomoda muito. Eu tenho um amigo que suco de laranja, ele vira pelo avesso como se fosse alergia a camarão. Suco de laranja, só o suco puro, estou falando de suco, não com água e açúcar. Ele não pode consumir laranja. Mas o que ele fez em outra estrutura para passar por essa expiação? A família toda consome mousse de laranja, bolo de laranja, suco de laranja, e ele não pode. É para entender essa diferença. Aí Santo Agostinho nos diz, mas no mundo de expiação, os habitantes em expiação, eles são exóticos, eles são estranhos a este mundo. O que ele quer dizer? Não vem originário de uma maneira ascendente, né? A creche, o maternal, que é o mundo dos primitivos, aqui expiações e prova, jardim 1, 2 e 3, regeneração, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º até o 9º ano, vamos entrar agora, depois ensino médio, que é mundos felizes, 4 anos, né? E depois o mundo superior, que é mundo de amor. Então, quando há uma reprovação, que é eu faço a escolha, eu, espírito imortal, ser inteligente da criação, e ser sentimento também. Quando eu faço as minhas escolhas, eu plantei essas escolhas, eu terei que colher.
Então nós vamos encontrar, aí ele coloca no texto de uma forma bem direta, situações em que nos mais adiantados, aqueles que são promissores, né, que estão até no comando do campo econômico, financeiro ou político do planeta, e cultural e filosófico, você encontra no meio desse grupo mais adiantado as expiações, as doenças comprometedoras, as lesões orgânicas que o impedem de ter uma certa mobilidade que tem um aborígene, um indígena no meio do mato, ou uma pessoa que mora na roça, aqui na nossa região tem área rural, se chega lá e se percebe essa situação totalmente mais tranquila do que aquele que está num ambiente mais confortável. E esse tão interessante, eu tenho, no meio espírita tem profissionais de várias áreas, e tem um amigo ele pesquisando sobre o câncer de pele. Ele diz assim, para você encontrar alguém na roça com câncer de pele, você tem que suar anos e caminhar muito. Você vem para a cidade, com poucos meses você acha um bocado com câncer de pele. Entende? Expiação e prova. Por que o indivíduo da roça não pega câncer de pele tão fácil? E alguém na cidade pega o câncer de pele tão fácil? Aí vem as características que nós escolhemos em nossa prova e em nossa expiação. Então tudo aquilo que eu não tenho controle hoje, ou tenho mediante medicação caríssima e fico ali à mercê desse material, eu estou passando por uma expiação. Agora, tudo aquilo que testa o meu sentir e o meu pensar na vida de relação, como é que é a minha prática em casa, no trânsito, no lazer, onde eu estiver, aí sim eu estou passando por um vestibular para testar se eu serei ascensionado, se eu posso evoluir, acompanhar o planeta, ou se eu serei deportado, degradado para um tanto quanto menor. Por isso que Santo Agostinho diz, é o infinito a quantidade de planeta de expiações e provas. Quando Jesus chegou aqui, o planeta já era de expiações e provas. Antes de Jesus, já era expiação e provas. Por que Jesus veio? Olha que interessante. O Mestre chegou aqui para regenerar para no mundo dos felizes. Era para a regeneração ter começado no dia que ele nasceu e ter se concluído quando vieram os apóstolos, fizeram aquela caminhada, até chegar no momento que fizemos as cruzadas, passando a espada para que o nome de Jesus fosse aceito por todas as etnias, e naquele processo não era isso, paramos no processo evolutivo. Mas Jesus implantou mundos felizes, quando ele veio aos pés do monte e disse, seja mais do que felizes quando vos caluniarem. Seja mais do que felizes quando vos perseguirem em meu nome, pela característica que vocês se comportam, semelhante ao evangelho que eu vos deixei. Sejam mais do que felizes, aí ele foi dizendo, sejam mais do que felizes como pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que reduzimos para a bem-aventurança, ao livre-arbítrio. Vimos que era uma mensagem controladora, educadora. Controladora de quê? Do comportamento. A animalidade, com a presença dele, já havia diminuído. E aí o Estado assumiu isso e passou a fazer recortes das lições de Jesus, fazendo a dominação do ser. E aí transformou em nação santa e nação demonizada, em crença santa e em crença que é do diabo, que é do demônio. E aí perdemos a transição para mundos felizes. Permanecemos na expiação e prova. Por quê? Egoísmo e orgulho. Então, a lição de hoje nos pede que esse melhor momento da existência material é ficarmos cotidianamente usando uma lição do Mestre Jesus: vigiar e orar, pensamento e sentimento, sentir com pensamento e pensar com sentimento, cada ato da vida, porque senão teremos a oportunidade de sermos encaminhados a trevas exteriores, onde tem pranto e ranger de dentes. Há uma passagem no nosso Evangelho bastante significativa, que raramente prestamos atenção, mas lá na parábola, quando Jesus chama para o festim de bodas, ele manda fazer convites por 3 ou 4 vezes. Uns não têm tempo, outros agridem os servos que foram convidar, outros têm as suas fazendas e famílias para cuidar, outros estão sem condições nenhuma para participar daquele evento. E os servos voltam,
segundo Jesus, e dizem para o Senhor: não encontramos ninguém, não quiseram vir, e alguns que foram dar o seu recado foram perseguidos, maltratados, apanharam e foram até mortos. Aí Jesus diz assim: então o Senhor pede aos servos: vá novamente, mas desta vez vá às encruzilhadas. E aí ele diz: e chegando às encruzilhadas, chame os bons e os maus, e traga para o festim de bodas. E os servos saíram, e os bons e os maus lotaram o salão do festim de bodas. E veio o Senhor, estou falando do planeta de expiação e provas, nós estamos no festim de bodas. E veio aquele Senhor e olhou, e percebeu que no festim de bodas havia um que não usava o traje nupcial. E ele chega, chama os servos, cerca aquele que estava sem o traje nupcial e pergunta: quem lhe autorizou a entrar na festa? Quem lhe permitiu vir para cá? Não usas o vestuário adequado, não se encontra com o traje nupcial. Aí chamou os servos: ata-lhe os pés e as mãos e lança em trevas exteriores, onde tem prantos e ranger de dentes. Quando você vai para o campo biológico de atar pés e mãos, você já se lembra da imagem do feto no útero materno, antes dele formar os membros inferiores e superiores. Pés e mãos estão atados. E se analisarmos o presídio masculino e feminino, os hospitais com doentes de pronto-socorro, há um pranto e ranger de dentes neste momento. Mas Gilberto, só um instante. Em expiação e provas, estar nesse banquete de expiação e provas, qual é o traje nupcial? Teve um momento que ele diz assim: que sempre no seu proceder, o seu falar seja sim, sim, e o seu não seja não. O que passar disso é condenação. Aquela pessoa entrou no festim de bodas, foi o único que entrou assim, no meio de bons e maus, mas era dissimulado. Ninguém sabia se ele era bom ou se era mau. E veio o Senhor e disse: aqui não, porque não estás com a verdade. Amarra pés e mãos e lança para onde merece. E o que é ir para uma infinidade de mundos de provas e expiações, um tanto quanto próximo do primitivismo? Se deslocar para poder criar tecnologias, como eu falei no início, e fazer aquele grupo avançar. Nossa, nós não tínhamos realmente o telefone que Graham-Bell criou, alguém criou de discar, mas veio alguém sábio e nos trouxe agora que, além de ser telefone, é imagem também. Aonde estava esse espírito que já foi embora, né? Steve Jobs já foi embora. Da onde ele veio? Ele era exótico aqui, porque não era para estar aqui. Isso não é tecnologia da Terra, entende? O carro elétrico não era tecnologia, nossa tecnologia é fóssil, é motor a combustão. Nós estamos na época ainda da revolução industrial, da máquina a vapor dentro do carro na rua, mas veio um e criou o elétrico. Mas tem uns jovens, inclusive brasileiro envolvido, com carro a água. De onde esses seres vieram? Para eles viver aqui é um sofrimento, em virtude do nosso atraso tecnológico. Mas eles carregam, semelhante a nós, uma limitação moral e cultural. Então, na junção dos planetas, fazendo com que essas salas de aulas peguem os alunos reprovados ou aqueles que estão em dependência em alguma matéria, consigam se juntar, e na estrutura do joio e do trigo, na expiação e prova, fazerem trocas e um servindo ao outro, para poder, em um determinado momento, quando os ceifeiros chegarem, fazer a colheita correta. De tudo isso, qual é a importância hoje? Como eu me comporto nos espaços que eu estou? Evidentemente, eu não sei como as outras escolas religiosas estão fazendo, mas é um hábito comum de termos um comportamento no campo do templo, seja ele na paróquia, seja ele na igreja evangélica, seja ele no centro espírita. Mas quando eu saio daqui para fora, eu estou totalmente diferente do campo energético que aquele ambiente me dá. No festim de bodas, ele estava ensinando isso. Vá lá na encruzilhada, chame os bons e os maus para passar aqui no banquete. E cada qual foi com a sua característica, com a sua verdade, com o seu jeito de ser, sem dissimular. Mas um chegou lá com a capa de bondade que não tinha. Falso,
distante da verdade. Nós não temos mais tempo para titubearmos naquilo que queremos, porque agora, no melhor período reencarnatório, nós já temos noções de onde viemos e temos noções para onde vamos. E entre o sentir e o pensar, esse deserto de caminhada entre cérebro e coração, nós temos condições de fecharmos os olhos e começar a repassar cada minuto da vida, dentro da lei do vigiai e orai, o que estamos fazendo na vida de relação conosco mesmo. E aí nós vamos verificar se temos ou não o traje nupcial para participar do festim de bodas, que entre os bons e os maus vai ter uma troca na vida de relação, e cada qual, como diz a pedagogia, na zona de desenvolvimento proximal, no ZDP, o aluno que tira nota 10 e 9, o aluno que tira 7 e 6, o que tira 5 e 4, fazem grupos separados e cada qual vai ali nivelando, se ajustando, para que o fardo da caminhada não seja tão pesado. E aí não correremos o risco do degredo, porque no degredo iremos com a frequência de um planeta um tanto quanto inferior, e lógico, chegaremos lá fabricando celular, chegaremos lá fabricando carro elétrico, e vamos achar que a pessoa é um gênio, né? A nossa ciência é um rabisco. Expiação e prova é um fio de cabelo daquilo que está ainda ao nosso para chegar até nós. Nós teremos avanço, como disse o Chico, já está chegando por aí, tão fantástico, que nossos exames de sangue se darão apenas com o dedinho encostado na tela do celular. Ninguém vai nos furar. Vamos chegar lá. Mas por que não chegou ainda? Precisamos ainda melhorar no campo do sentir nas nossas relações. E aí Kardec fez essa pergunta. Um povo altamente evoluído, ele é altamente moralmente adiantado? Não. Agora, o processo material o conduz à estrutura moral, mas o ideal é que fosse semelhante, né? Evoluir materialmente, cientificamente, evoluir moralmente. Mas ainda há em nós a falta do traje nupcial. E nesse festim de bodas, que é a transição para a estrutura regenerativa, ficamos presos num planeta que necessita daqueles que são mansos e humildes. Vem Jesus dizer como é a transição. Somente os mansos herdarão a terra. Que terra? A terra da promissão. E os outros que não são mansos irão para lugares daqueles que são piores do que mansos, e ele vai chegar lá como um missionário, ajustando os dogmas, né, as leis daquele lugar, os regimentos, criando regras de trânsito, ensinando uma série de técnicas, e todo mundo achando que ele é um gênio, só que é um degradado, é o irmãozinho que teve que se deslocar porque ele não estava com o campo frequencial adequado para merecer continuar ascendendo no nível que os irmãos seguiram adiantando-se. Agora, esse irmão vai perder o caminho? Não, porque todas as vezes que ele fizer o adiantamento de um povo, ele recupera, né? Como são nas escolas, o aluno fica numa matéria, ele vai para a sala de aula, vai ter que estudar mais, tem um professor dando reforço, tem mais dever de casa, depois ele alcança a turma. Não é assim? A mesma coisa acontece no plano espiritual. Se nesse mundo que não é perfeito recebemos essas oportunidades, o amor que é maior, ele vai sempre nos dar oportunidade também. Agora, o importante é fazermos com que nós mesmos nos responsabilizemos, como diz no nosso Evangelho, enquanto artífices da nossa imortalidade, fazer essa caminhada evolutiva. Aí sim, indo para os árabes, quando você dá um passo em direção ao sagrado, o divino dá 10.000 passos na sua direção. Então, queridos e queridas, aproveitando o momento do planeta de expiação e provas, vamos observar as nossas atitudes comportamentais, evitar os exageros, que não saia da nossa boca palavras torpes, mas que sempre sejam palavras edificantes para o irmão que nos escuta. Que nosso olhar seja sempre pautado no princípio de eu lhe compreendo, eu lhe acolho, para depois, se a pessoa permitir, esclarecer e consolar. Que nossos braços estejam sempre abertos para aconchegar e jamais para agredir. E que o nosso pensamento seja sempre para harmonizar na dinâmica criativa de ideias novas para melhorar a vida do próximo, e não para maquinarmos desequilíbrios e estruturas de desajuste.
porque diferente da filosofia humana que diz logo, penso, logo existo, a filosofia espírita diz penso, logo crio. E aí devemos ter um cuidado, porque até pelo pensamento nós podemos avançar no processo evolutivo para um mundo melhor, podemos ficar parados, ou, para podermos adiantar depois, entrar em recuperação num mundo um pouco tanto inferior ao nosso. E aí sentiremos em nós, muitas vezes no campo íntimo, um deslocamento, um desentendimento, uma dificuldade enorme para nos encaixarmos. A imensidão de pessoas numa estrutura depressiva, que não se enquadra, não se encaixa no modelo de humanidade que está, pode ter festa, reunião social, grupo religioso, e ele está sempre numa dor íntima da alma, é um processo de um irmão que foi degradado. Não adianta esconder isso dele. Ele passa por uma expiação. Qual é o nosso papel no campo de vista da escola consoladora? Saber ouvir, acolher, compreender, para que ele tenha em nós uma ponte luminosa ou um degrau evolutivo para sair daquele estágio, daquele buraco onde ele se encontra. Então, quanto mais psíquicas são os danos do nosso sentir ou ressentir, e não físico, eu tenho uma ideia de onde eu vim, e aí é o momento de fazer o ajuste para onde eu desejo chegar. Cabe aos que aqui se encontram nessa harmonização, né? Os bons e os maus, em saber o que é bom e o que é ruim, ou o que é o bem e o que é mal, nós olharmos para o mundo e nos tornarmos instrumento da misericórdia para ajudar os nossos pares, o nosso cotidiano. E o que é belo que a nossa escola nos convida a sair da gaveta da religiosidade e espiritizar a vida, fazendo com que sejamos instrumentos consoladores. Por isso que no próprio Evangelho, o capítulo O Brejo do Senhor, o item O Brejo do Senhor, dentro do capítulo Trabalhadores da Última Hora, tem um convite absurdo e comprometedor. É por intermédio do Espiritismo que se dará a regeneração da humanidade. Ai de nós, que tivermos apenas uma semana de leitura espírita, não assumirmos esse festim de bodas, para ajudar a ascensão, a elevação do planeta. Ele permanece na sua caminhada de melhoria constante, mas o habitante que ali se encontrar, se não tiver alcançado essa frequência, ele será convidado a habitar um ambiente um pouco menor, para repassar para aquele povo que ele tinha aqui, e depois ele ter o direito de voltar e entrar no festim de bodas e ficar banqueteando no sentido do amar de maneira incondicional e de servir de forma desinteressada. Então, o estudo de hoje nos chamou para isso. É uma maravilha estar aqui neste planeta, estarmos vivenciando o que é o bem e o que é o mal, e estarmos observando encarnados a transição planetária, percebendo grupos bélicos, guerras físicas, guerras psicológicas, contendas morais. A rede virtual mostra isso, as pessoas se atacando sucessivamente, e os pacíficos observando e trabalhando para que com justeza possa, exemplo é Jesus, modelo é Jesus, mas possa ser trabalhador da sua vinha, para que aquele que está desorientado, fazendo guerra psicológica, emocional, política, bélica, financeira, não importa, venha participar conosco do sabor e do aroma do banquete que Jesus nos trouxe. E o banquete dele se chama mansuetude, humildade. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre. Então, fechar nossos olhos, quem quiser fechar os olhos, tá bom? Respirar pausadamente para nós fazermos a nossa prece, enquanto os irmãos nos magnetizam com amor, doação, que a gente chama o momento do passe. E aí, nessa hora, os irmãos tentam se transformar naquela veste de Jesus que a mulher tocou. Lembram dessa história? O passista é isso. Ele é aquela orla do vestido de Jesus. Aí, dependendo de nós, Jesus vai dizer por intermédio do passista: quem me tocou? Então, concentremos e lembremos de que iremos receber nesse campo de tratamento o que nós necessitamos e não o que nos interessa. Então, vamos relaxar, inspirar e sentir. Jesus amado, irmão querido,
Agradecidos estamos pelo Teu Evangelho, principalmente, Jesus, por ter rogado ao Criador, o Consolador prometido, que ficará conosco eternamente, recordando tudo o que havia dito e ensinando coisas novas. Agradecemos também, Jesus, esse ponto de luz, a Casa Saison, que nos acolhe, nos reabastece, nos reanima e, acima de tudo, nos dá condições para enfrentarmos o deserto do cotidiano na vida de relação. Não para suportarmos ou tolerarmos o que virá, mas para sairmos daqui enquanto medicação àqueles que vão trocar olhares conosco. Dentro do Teu amor, Jesus, e da Tua mansuetude, envolva as pessoas que vêm em nosso pensamento agora. Faça com que a medicação que recebemos pelo amor dos irmãos que nos aplicam o passe alcance a estas também. E os desconhecidos que se encontram nos papelões, deitados nas ruas, nas calçadas, nas marquises, os que não têm lares, nossos irmãos nas aldeias, vivendo a sua vida de cotidiano enquanto indígenas, o que está no palacete, no organismo, no órgão qualquer, dirigindo um Estado, dirigindo um país, conduzindo um órgão internacional, ou simplesmente uma empresa ou um lar. Aquele médico, Jesus amado, que está estendendo a sua mão para tentar cuidar de um paciente. Aquele parente que está no seu lar, dando banho, trocando a fralda, fazendo a movimentação no corpo de quem está desvalido. Aquela mãe que está olhando para o filho e nos seus utensílios nada tem para alimentação de amanhã. Em Teu nome, Jesus, rogamos a Deus que mão operosa reconforte esse coração, capacite esse médico, envolva a mente desse que dirige, para que o reino do Pai, que é a lei de amor, se faça manifeste em nossos atos do cotidiano, e que mãos operosas podem vir até nós por intermédio desse momento maravilhoso da fluidoterapia, do passe pelo amor, doação. E assim, Jesus, agradecidos por sermos irmãos em Ti, Filho de Deus, por estarmos mergulhados e encharcados do Teu Evangelho, que é a boa nova que nos reanima, permita que sejamos Seus instrumentos por onde passarmos, e que durante essa semana, até o próximo reencontro, sejamos nós o Teu olhar, sejamos nós o Teu falar, o Teu abraçar e o Teu sentir, a fim de que a Tua obra, seguindo o planejamento de Deus, Pai, se faça manifesta no mundo. E agradecidos, seja conosco, Mestre amado, hoje e sempre, assim seja.